Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje eu vou continuar a trabalhar com vocês sobre morfologia. Lembrando, gente, essa é uma aula para a primeira série do ensino médio. Quem ainda não viu as aulas anteriores, eu recomendo que volte às outras aulas, porque tudo que eu falar aqui não vai fazer sentido. Então é importante que vocês voltem lá, aprendam a base do conteúdo de morfologia para daí assistir essa terceira aula. Para quem já viu as aulas anteriores, então vai estar bem tranquilo. Gente, nessa terceira aula, então, nós vamos falar especificamente de estrutura e formação de palavras. Gente, ou seja, a gente vai ver a derivação e a composição, que são, gente, dois processos básicos, então, que nós temos na formação de palavras. Claro, além desses, a gente também vai ver os neologismos, estrangeirismos, onomatopeia e siglonimização, que são outras formas de formarmos, então, palavras. Ou seja, toda aquela estrutura que a gente viu lá na aula 1 de radical, prefixo, sufixo, tudo isso, vogal temática, a gente vai aplicar agora aqui. Então, a gente vai ver esses processos e também outros processos que nós também temos de formação. Então, o primeiro processo que a gente vai ver é o de derivação. Derivação, gente, é quando eu acrescento ou tiro, então, os afixos, que são morfemas derivacionais, ou seja, eles fazem, então, essa derivação. Por isso que o nome é derivação. E também, gente, eles podem causar a mudança de classe de uma palavra. Então, nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Gente, essas são somente os tipos de derivação. Então, a gente vai ver agora como que isso funciona, como é cada uma dessas derivações. Então, gente, a primeira que nós temos é a derivação prefixal. Pelo nome a gente já percebe, eu tenho o acréscimo de prefixo, então, ao radical. Então, o que que acontece, gente? A palavra inicial, ou seja, a palavra onde eu tenho o radical mais a vogal temática, eu vou chamar de palavra primitiva. E aquelas, então, que surgem quando eu acrescento o meu prefixo, eu chamo de derivação por prefixação. Lembrando, pego a palavra escola, acrescento pré na frente, fica pré-escola. Aqui, gente, eu tenho uma derivação por prefixação. Lembrando, nesse caso, eu fiz a utilização do hífen. Lembrando, gente, hífen é uma outra aula, um outro conteúdo. Então, a gente não vai falar especificamente da regra de utilização de hífen. Feliz, gente, quando eu acrescento o in na frente, fica infeliz. Aqui eu mudo completamente o significado dessa palavra. Leal, quando eu coloco des na frente, fica desleal, é outra palavra que eu vou mudar totalmente o sentido dela. Fazer, quando eu coloco o prefixo re na frente, refazer, eu também estou alterando, então, esse sentido. Item, quando eu coloco sub na frente, fica sub-item, eu também estou alterando. Lembrando, gente, cada uma desses prefixos, eles têm um significado específico. Claro, a gente já consegue olhar para a palavra e determinar isso, mas nem sempre isso é fácil. Então, se você tem dúvida, vai dar uma pesquisada sobre, por exemplo, o prefixo a quer dizer não, o in quer dizer dentro. Então, a gente tem vários e vários significados para eles. Na sequência, nós temos a derivação sufixal. Sufixal vem de sufixo, ou seja, é quando eu acrescento, então, um sufixo ao meu radical. No caso aqui, gente, as palavras primitivas são praticamente as mesmas, eu só alterei gosto e hífen. Então, por exemplo, se eu pego escola e acrescento o sufixo inha, fica escolinha. Vocês perceberam que eu perdi, então, essa vogal temática, ela foi, na verdade, alterada. Feliz, se eu coloco mente no final, felizmente, eu mudo a classe dessa palavra. Por quê? Feliz, gente, é um adjetivo, agora felizmente é um advérbio. Porque os nossos advérbios são terminados em mente, não todos, mas grande parte. Leal, se eu coloco o dade no final, fica lealdade. Gosto
é também uma palavra primitiva. E eu posso transformar numa palavra derivada por sufixação para colocar gostoso. Hífen, se eu também acrescento um sufixo, fica infenizar, desculpa. Ou seja, gente, também alterei então essa palavra. Ou seja, gente, acrescentei o sufixo, muitas vezes eu estou alterando então a classe dessa palavra. Na sequência, nós temos a derivação prefixal e sufixal. Ou seja, a que a gente viu anteriormente ocorrendo ao mesmo tempo. Então, é aquela que ocorre do acréscimo de prefixos e sufixos ao radical. Então, aqui, gente, por exemplo, a palavra primitiva é escola. Agora, se eu tenho uma derivação sufixal e prefixal, eu posso colocar pré-escolar. Pré sendo o meu prefixo e o R, gente, sendo o meu sufixo, então. Feliz, prefixo in. E sufixo mente, infelizmente, também é uma palavra formada por prefixo e sufixo. Leal, deslealdade. Também acrescentei aqui um prefixo e aqui um sufixo. Gosto, desgostoso. Aqui eu tenho meu prefixo e aqui eu tenho meu sufixo. Sentir, pressentimento. Também tem um acréscimo de prefixo e sufixo. Gente, só tomem cuidado com uma coisa. Aqui, por exemplo, pré-escolar. Se eu tiro o R, fica pré-escola. Existe no português. Escolar, se eu tiro o meu prefixo, também existe. Ou seja, gente, quando eu tenho derivação prefixal e sufixal, se eu retirar um dos elementos, ele continua existindo. Então, tomem cuidado, guardem essa informação. Por quê? Quando a gente está falando de derivação parasintética, é quando eu também tenho acréscimo de prefixos e sufixos, ao mesmo tempo, assim como na derivação anterior. Porém, gente, o que acontece aqui? Se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra ela não existe mais. Então, por exemplo, se eu pego a palavra tarde, eu posso criar, então, a derivação parasintética entardecer. Agora, tira o prefixo. Tardecer não existe no português. Em tarde, também não existe. Dessa forma, eu sei que ocorre, então, derivação parasintética. Ou seja, ela é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Porém, gente, a diferença é que em uma eu consigo retirar um dos elementos e aqui, gente, eu não consigo. Por exemplo, da palavra pedra, eu posso, então, criar a palavra apedrejar. Mudo, emudecer. Alma, desalmado. E surdo, ensurdecer. Então, gente, aqui eu vejo a infinidade de palavras que eu posso formar, então, por parasintese, tá? Aí nós temos a derivação regressiva. Aqui, gente, é quando eu retiro um sufixo ou então a desinência do radical. Basicamente, o que acontece na regressiva, gente? Vocês podem observar que todos aqui são verbos. E eu tiro, então, criando o quê? Substantivos. Ou seja, pego uma palavra que originalmente era um verbo e transformo ela, então, em um substantivo. Por exemplo, combater, combate, atacar, ataque. Aqui eu tenho até uma mudança na escrita da palavra. Lutar, luta, censurar, censura, sustentar, sustento, errar, erro. Ou seja, em todas ali eu tinha originalmente um verbo, né, que são todos terminados em R, e criei então a partir deles substantivos, não esqueçam. Isso então é a derivação regressiva. Na sequência, gente, também eu tenho algumas palavras onde nós retiramos então o sufixo nominal. Cuidado! Isso daqui, gente, pode ser usado na fala, jamais na língua escrita. Porque todas as regras que nós estudamos no português, elas são para a língua escrita. A língua falada, ela não possui regras. Então, a forma que a pessoa se expressa está sempre de forma correta. O importante é que eu entenda o que ela está falando. Então, por exemplo, eu posso ter a palavra português, fazendo referência a quem nasce em Portugal, e chamá-la então de Portuga. Madrugada, madruga. Comunista,
comuna. Então são todas palavras onde eu retirei algo do meu sufixo e criei então novas palavras. Lembrando, essas palavras a gente não encontra no dicionário, então elas não são válidas para a nossa língua escrita. Aí nós temos a derivação imprópria, que ocorre o que, gente? A mudança de classificação da palavra. Por exemplo, ela não aceitou o convite. O não, gente, é um advérbio de negação. Essa é a classificação inicial dele. Só que agora eu coloco, ela aceitou um não. Quando eu coloco um, eu estou determinando que a palavra que vem na sequência é um substantivo. Ou seja, o não originalmente é um advérbio de negação, mas nesse caso aqui, ele se tornou então um substantivo. Mesma coisa aqui, o velho continente estava em guerra. Velho é um adjetivo. Agora, se eu falo o velho sentou-se, o gente, transforma então um adjetivo velho em um substantivo. A rosa murchou. Rosa, gente, também é um substantivo. Agora, se eu falar camisa rosa manchou, rosa se tornou então um adjetivo, porque está caracterizando a camisa. Comprei um coelho. Coelho aqui é um substantivo comum, ou seja, né, determina várias pessoas. Agora, o coelho veio, eu transformei, então, colocando o artigo aqui definido o, eu transformei ele, então, em um substantivo próprio. Então, gente, eu também posso alterar a classificação dessa palavra, que ela é considerada, então, derivação imprópria. Vamos jantar, né? Jantar seria o verbo. E o jantar está pronto, novamente por causa do artigo, se transformou em um substantivo, tá? Aí, nós temos, a derivação acabou aqui. Então, nós vimos todos esses processos de prefixo, sufixo, tudo isso. Agora, a gente vai ver os processos de composição. Agora, a gente está relacionado à associação de radicais. Então, eu tenho dois tipos de composição, por justaposição e por aglutinação. Aí, gente, por exemplo, quando eu tenho composição por justaposição, o que eu faço? Eu pego duas palavras e somente junto elas. Posso utilizar hífen para isso? Posso. Mas, gente, não é obrigatória, na verdade, a presença do hífen. Eu posso ou não colocá-lo. Então, por exemplo, a palavra arco e a palavra íris. Juntando elas com um hífen, eu tenho a palavra arco-íris. Passa e tempo. Juntando elas, eu tenho a palavra passatempo. Terça e feira, eu tenho terça-feira. Gira e sol, eu tenho girassol. Criado e mudo, eu tenho criado mudo. Ou seja, gente, vocês podem observar que nenhuma dessas palavras perdeu. Ou seja, elas se mantiveram da sua forma original. Só um detalhe, vocês viram que girassol aqui apareceu um S que originalmente não existe? O que acontece? Lembram que eu falei de vogal de ligação e consoante de ligação na aula anterior? Aqui, então, eu tenho um caso de consoante de ligação. Esse S, então, é uma consoante que está ali para facilitar a pronúncia. Aí nós temos a aglutinação. Aglutinação, gente, é quando eu tenho perca, então, de alguma coisa. Ou seja, uma das palavras vai perder algo. Então, por exemplo, eu pego as palavras como filho de algo. Junto a elas, eu crio fidalgo. Mas eu perdi o lho e o de. E o e, desculpa. Água ardente. Eu surjo, então, a palavra aguardente. Ou seja, um A se perdeu. Então, é aglutinação. Cabeça baixo. Eu tenho a palavra cabisbaixo. Vinho e acre, eu tenho vinagre. Em boa hora, eu tenho embora. Ou seja, gente, são todas palavras onde uma delas perdeu alguma coisa, tá? Então, composição por justaposição, elas se mantêm normais. Agora, na aglutinação, uma delas perdeu alguma coisa. Aí, gente, composição a gente parou ali. Por quê? Depois nós temos o hibridismo. Hibridismo, gente, é quando elas vão dar, então, essa junção de palavras de línguas diferentes. Obviamente, vocês não são obrigados a saber a origem de todas as palavras. Mas, por exemplo, a palavra automóvel é um hibridismo. Por quê? Auto vem do grego e móvel vem do latim. Então, nós temos a palavra automóvel. Nesse caso, é uma composição somente por justaposição.
Sociologia vem de sócio latim e logia grego. Ou seja, gente, também um hibridismo. Televisão vem de tele grego e visão, que é do português. Então surgiu uma nova palavra, televisão. Goiaba vem do tupi e eira vem do português. Então eu tenho goiabeira. Burocracia. Buro vem do francês e cracia do grego. Deletar, delete do inglês e o ar do português. Ou seja, gente, origens diferentes, então eu tenho o hibridismo. Aí eu tenho também a composição erudita. Ocorre, gente, quando os radicais são da mesma língua. Geralmente são de quais idiomas? Do latim ou do grego, mas não podem ser do português. Então, por exemplo, biologia é uma composição erudita porque bio vem do grego e logia também vem do grego. Ananômetro vem de anemo grego e metro grego também. Acrobata. Acro, grego, e bata, também do grego. Locomotiva, loco, latim, motiva, também do latim. Retilíneo, reti, latim, e líneo, latim. Ou seja, gente, são todas palavras que têm origens em outras línguas, não sendo o português. Também nós temos a abreviação vocabular. Aqui, gente, é quando uma palavra é reduzida. Geralmente, as primeiras sílabas e mantém pleno seu sentido original. Então, por exemplo, cinematógrafo, a gente abreviou para o português para ficar mais fácil para cinema. Motocicleta, a gente abreviou para moto. Pneumático, a gente abreviou para pneu. E quilograma para quilo. Ou seja, são reduções que eu faço para facilitar, então, na hora de uma conversa, na hora da escrita. Lembrando, gente, essas palavras que são as abreviações, elas já são aceitas no português formal. Aí, gente, nós temos a abreviatura. Ocorre quando a palavra é reduzida até uma parte em sua totalidade e se depreende. Então, por exemplo, eu pego a palavra substantivo. Quero abreviar ela, eu coloco o S, o B, o S e o T e coloco um ponto, tá? Interjeição, da mesma forma, e adjetivo, da mesma forma. Ou seja, são palavras onde eu abreviei elas para facilitar. Vocês vão ver isso muito em livros de língua portuguesa. Na sequência, eu tenho a siglonimização, que ocorre quando mais de uma palavra é reduzida ao conjunto de letras que representam o nome completo e formam uma única palavra. Por exemplo, ao invés de eu falar Organização das Nações Unidas, eu falo somente o quê? ONU. Eu peguei, então, as primeiras letras dos substantivos. A preposição não é levada em consideração. ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Pronuncio somente ITA. CEP, quer dizer Código de Endereço Postal. Ou seja, gente, são todas formas onde eu reduzo, então, essa palavra também, utilizando sempre a primeira letra dos substantivos. Aí nós temos a onomatopeia, que ocorre quando o som recebe o nome que ele produz. Então, por exemplo, o cri-cri de um bicho, o toque-toque, a porta, o tic-tac do relógio. Então, eu peguei uma onomatopeia e dei nome, então, a esse som, utilizando essa onomatopeia. Aí nós temos também o neologismo. Neo, novo, o logismo, palavra. Ocorre, então, quando usamos palavras novas ou derivadas de outras já existentes. Aqui eu trouxe expressões para facilitar para vocês. Pisar na bola é um termo que a gente usava no futebol, porque não é legal para um jogador de futebol pisar na bola. Então, gente, agora eu utilizo quando uma pessoa faz algo de errado para outra. Então eu falo, nossa, fulano pisou na bola. Fazer um papelão, não é literalmente pegar e produzir o papelão. Mas sim, gente, quando eu pago um mico, por exemplo. E fazer um gato, não é que eu vou produzir o animalzinho gato. Mas sim, eu vou fazer o quê? Tentar de forma irregular, sei lá, fazer luz, pegar a luz da rua. Ou então, TV também a cabo. São todas formas de gato. E também, por último, nós temos o estrangeirismo, que é o quê? Gente, é um fenômeno associado ao empréstimo de palavras de outros idiomas, mesmo existindo uma palavra em português. Por exemplo, show. Show, gente,
é uma palavra, então, que nós temos um referente em português, que seria a apresentação musical, mas parece uma senhora de 80 anos falando, né? Abajur, gente, é uma palavra que nós pegamos do francês e nós transformamos, então, ela para uma palavra no português. Mesma coisa a palavra buquê. Buquê também vem do francês, ou seja, peguei palavras e trouxe, então, para o português. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Sei que tem várias e várias coisas, muitos e muitos detalhes. Mas, gente, não esqueçam, essa parte de morfologia vai ajudar muito vocês lá na frente. Ela vai ser a base, então, para o estudo de classes de palavras de modo geral. Então, até a próxima aula!